Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar da palavra do Senhor, vamos se alimentar da palavra do Senhor, desse maná que o Senhor tem nos deixado, que é a sua palavra. Vamos nos deleitar e vamos aprender um pouco com aquilo que o Senhor nos deixou para que possamos crescer em graça, crescer em sabedoria, em conhecimento, para que possamos servir o Senhor da melhor forma, né? Seja bem-vindo a este canal e eu peço encarecidamente para você que está assistindo esse vídeo, se porventura você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Aqui nós somos uma pequena comunidade de 40 pessoas, mas o conteúdo que está sendo disseminado aqui nesse canal é um conteúdo simples, mas é um conteúdo para te auxiliar a servir melhor ao Senhor, para te auxiliar a viver a sua fé da melhor forma possível. Até porque nós estamos aqui usando as Escrituras Sagradas como uma regra de fé normativa para que possamos crescer espiritualmente. Palavras ditas aqui não do Anderson, mas de grandes homens que estiveram no tempo do Senhor Jesus Cristo e que foram inspirados pelo Espírito, cujo esses ensinamentos atravessaram o tempo e hoje nós estamos aqui com ela para que possamos aprender e crescermos mais na fé, crescermos em todos os aspectos das nossas vidas. Amém? Hoje eu quero falar sobre pecado. Como podemos fazer para vencer o pecado? O pecado é algo que ele está incutido na massa do sangue de todos nós. Porque quando Adão ele pecou, automaticamente toda uma geração também foi alcançada pelo pecado. Mas as Escrituras Sagradas diz que aonde habitou o pecado superabundou a graça do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo mortificou, né, o pecado nos nossos corpos. Não significa que o fato do Senhor Jesus Cristo ter mortificado o pecado, né, ter acabado, anulado com a força do pecado, não significa que nós não venhamos ainda a pecar. Todavia, pelo cenário profético, daquilo que Paulo disse acerca do pecado, que o pecado já está mortificado nos nossos corpos, significa que num tempo breve, num tempo oportuno, o Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar. E ele vai cumprir com a sua promessa de nos dar um corpo regenerado aonde nós não teremos mais a ação do pecado agindo nas nossas vidas. Mas se nós estamos em Cristo e os nossos corpos agora está mortificado no Senhor Jesus Cristo, porque ainda nós somos tentados? Porque ainda nós estamos num corpo corrupto. Porque ainda nós habitamos num mundo corrupto. Nós temos dificuldade de contatar o Espírito de Deus, né? Mas o Senhor Jesus Cristo já não mortificou, ele já não venceu a morte, ele já não venceu o pecado, sim. É por isso que nós temos que olhar com os nossos olhos pela fé e entender que pela fé nós já morremos com Cristo e estamos com os nossos corpos mortificados. Mas eu continuo pecando ainda, Nurse, eu continuo falhando ainda. E isso muitas das vezes me deixa colapsado, às vezes eu me sinto indigno de estar na presença do Senhor. E é por isso que nós devemos ler as Escrituras Sagradas, e é por isso que nós temos que examinar as Escrituras Sagradas, para que nós venhamos a servir bem ao Senhor, para que nós não venhamos a desanimar na fé, porque o diabo ele é mentiroso. O diabo ele age de uma forma muito sagaz. Quando você está no pecado, ele te julga porque você está no pecado. Mas quando você começa a buscar a presença do Senhor, quando você começa a se santificar, quando você começa a querer viver uma vida de uma consciência apaziguada com Deus,
ele começa a apontar o seu passado. E é por isso que nós devemos ficar com a palavra de Deus, né? Nós não devemos olhar para as nossas experiências, ou seja, para as nossas emoções, por aquilo que sentimos, por aquilo que pensamos. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? É por isso que nós devemos olhar para a palavra de Deus. As pessoas, quando nos veem, né, principalmente aqueles que não são seguidores de Cristo, eles não compreendem isso. Por que você tem que se santificar? Por que vocês falam tanto de Bíblia? Por que vocês falam tanto da palavra? E não, sabe, é um livro arcaico, é um livro ultrapassado. Infelizmente, enquanto eles pensarem dessa forma, eles nunca conseguirão vencer o pecado, né? Eu já me deparei com pessoas que me chamaram de careta pelo fato de eu buscar a palavra do Senhor como uma regra de fé normativa para minha vida. E as pessoas zombam, as pessoas muitas das vezes elas acham que são livres pelo fato de ter relação sexual livre, usar drogas, beber, ir para balada e fazer as vontades da carne. Mas só que, na verdade, elas não são livres, elas simplesmente estão dentro de uma cadeia muito confortável, cujo elas não estão conseguindo entender que o tempo está passando e elas estão sendo enganadas. Livres somos nós, que não precisamos de droga para se alegrar, não precisamos de prostituição para nos se alegrar, não precisamos de pornografia, não precisamos de sexo ilícito. Tudo que nós precisamos está bem aqui, que é a palavra do Senhor, relacionamento com Deus. Eu costumo dizer que o vazio na alma do ser humano faz com que ele tente encontrar muitas e muitas coisas para preencher esse vazio existencial. E esse vazio é o espaço e o tamanho perfeito para a habitação do Senhor. E eles não entendem isso. Se não me falha a memória, no 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus porque eles são loucura e não pode compreendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, nós, como bons cristãos, nós precisamos nos pautar nas Escrituras Sagradas, nós precisamos ler as Escrituras Sagradas, porque aqui contém a regra de fé normativa para as nossas vidas. Aqui contém o escudo, aqui contém as armaduras que nós precisamos para vencer todas as dificuldades que nós passamos como cristãos aqui neste mundo corrupto. Nós somos cidadãos do reino. E nós precisamos fazer com que a cultura do reino ela venha se personificar em nossas vidas aqui nesse mundo corrupto. Amém? Sem delongas, eu queria ler uma passagem aqui da carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 14, que diz assim, ó: Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Antes de eu começar aqui a falar como nós podemos vencer o pecado, eu quero abordar um pouquinho como o pecado ele é gerado na nossa vida, né? Primeiramente, nós viemos de uma natureza pecaminosa. O salmista Davi, no Salmos 51, ele vai dizer, né? Em pecado, em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Primeiramente, nós somos de uma semente caída, de uma semente corrupta. O único que foi criado perfeito, de uma matéria pura, foi Adão. Fora Adão, não existe mais ninguém. O resto foi somente decadência em cima de decadência. Tanto é que quando o Senhor vai fazer Adão, no livro de Gênesis a Bíblia fala que quando o Senhor faz, ele faz o homem alma vivente. E quando o pecado ele entra na humanidade e começa a se estratificar na vida do homem,
lá no tempo de Noé, quando o Senhor ele manda o dilúvio para destruir a corrupção que havia no mundo, ele vai dizer que o homem já não é mais alma vivente, o homem é carne. Portanto, como o homem é carne, agora nós precisamos destruir, porque o homem estava na sua carnalidade. Percebe-se que no começo o homem foi feito alma vivente, mas agora, com a corrupção do pecado instalada na massa do sangue, na vida do homem, agora ele passa não somente mais ser alma vivente, agora ele é carne, porque agora ele é direcionado pela carnalidade. Romanos 1, 21, se você ler, você vai ver Paulo ali mostrando a sentença da corrupção que estava destinado para o homem por causa do seu pecado. Então, aqui no livro na carta de Tiago, ele vai dizer: atente para o primeiro ponto, de como o pecado ele é formado na vida do homem. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. O que é concupiscência? É um desejo. Às vezes, a minha concupiscência não é a mesma que a sua. Às vezes, o seu calcanhar de Aquiles é dinheiro. Às vezes, o meu calcanhar de Aquiles é fornicação. Eu sou propenso a cair com fornicação. Outras pessoas é fofoca, outras pessoas são outras coisas que aqui a gente não consegue nem denominar. Às vezes tem pessoas que estão vivendo uma obscuridão que é só por Cristo. Mas cada um tem, desde aquela pessoa jovenzinha até o mais velho, todos nós somos engodados, somos persuadidos por algum pecado. Existe alguma coisa que nos move, alguma coisa que nos chama a atenção. Outros é dinheiro, outros é prostituição, outros é luxúria, alguma coisa desse tipo. Desde aquela freira lá que está lá no mosteiro, ela tem um pecado, ela tem uma concupiscência. Romanos 3:23, porque o salário do pecado é a morte, né? E Romanos 6:23 também fala que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, todos pecaram. Romanos 3:10, não há um justo nenhum sequer. Corrupção total, nós somos pecadores de natureza, cada um tem um engodo. E essa concupiscência é um desejo, né? Depois, havendo a concupiscência dado à luz, o pecado sendo consumado gera a morte. Mas vamos aqui, ó. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. Então, ou seja, o que acontece? Quando você tem uma concupiscência, um desejo, o Tiago está dizendo aqui, ó, depois de havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, ou seja, a concupiscência ela vai gerar uma tentação nas nossas vidas. E quando nós somos tentados, automaticamente nós cedemos a essa tentação, automaticamente essa tentação ela vai criando uma, vamos dizer assim, uma concepção na nossa mente. Ela começa a ser gerado na nossa mente, né? Quando ela vai sendo formada ali os nossos pensamentos, ela vai dando, sabe, quando você fica ali pensando, mastigando, ruminando, primeiro você é tentado, é formado, é um desejo na sua cabeça. E quando você vai alimentando aquele desejo, ele vai conceber dentro da sua mente. Ou seja, quando você começa a ser tentado, naquele exato momento você não pecou ainda. Porque existem alguns estágios para que você venha, então, fazer com que o pecado se personifique na sua vida. Então, primeiro você é tentado, depois da tentação você começa a pensar naquilo, você começa a remoer aquilo, você começa, então, a fazer com que esse pecado ele venha, então,
se virar uma célula dentro do seu corpo, e aquilo ali vai se fragmentando, igual como se fosse a união de um espermatozoide com um óvulo. Quando você começa ali, então, dar aquele fator de catalisação ali, que é você ficar pensando, você vai dando poder para aquela massa ainda informe, e aquilo ali vai se fragmentando, então você vai conceber o pecado na sua mente. E quando o pecado ele é concebido na sua mente, o desejo ele vai crescendo, vai crescendo até chegar um determinado momento em que você vai consumar o ato. Olha o que Tiago fala aqui, ó. Depois de havendo a concupiscência concebido, percebe-se que a concupiscência é uma tentação. Você está ali naquela tentação e de repente você, eu não consigo suportar isso, cara, que não sei o que. Você fica pensando, remoendo e lutando e de repente você concebe aquilo aqui na sua mente. Vira um embrião na sua mente. E quando aquele embrião ele se formou, dá à luz ao pecado. Vai chegar um determinado momento que você formulou aquilo na sua cabeça, você formatou a sua cabeça e aí você vai e executa. E aí forma o pecado. E aí é o que o Tiago fala aqui, ó. Depois de havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então são alguns estágios. Você tem a tentação, e aí você fica alimentando aquilo se torna um embrião na sua mente. A concupiscência, você vai fomentando ela cresce, então ela se une na sua mente ali e você automaticamente gera o pecado. Você cria aquele embrião e aquilo você fica fomentando aquilo e de repente você vai e consuma o pecado. E depois que você consumou o pecado ele vai gerar a morte, que é o que o Tiago está falando aqui. Então, ou seja, quando você teve aquela tentação na mente, você não pecou ainda. Você não pecou. Mas agora, quando você começa, então, a alimentar aquele pensamento, automaticamente você já permitiu com que os seus pensamentos confluíssem com o pecado. E é o que o pecado precisa. Ele precisa com que você aceite aquela ideia na sua mente, para ele formar um embrião. Ele formando um embrião, automaticamente você vai alimentando, e você se torna engodado pelo pecado. E aquilo fica materializado na sua mente. E aí você se torna obstinado para ir no encalço de cometer esse pecado. Tá entendido? E quando você sai no encalço de cometer esse pecado, você automaticamente dá luz ao pecado, né? E quando você dá luz ao pecado, que se formou dentro da sua mente, né? Ainda quando você dá a luz ao pecado dentro da sua mente, mas você ainda não consumou, né? Por isso que muitas das vezes as pessoas falam, eu pequei, porque eu já quero isso dentro da sua mente, você quer consumar esse pecado, mas você não consumou ainda, você simplesmente deu a luz. É onde as pessoas acabam desanimando na fé, falam, não, isso não é para mim, eu não consigo, eu quero porque quero. É por isso que você tem que ficar com a palavra de Deus. Você não pode se render a esse pensamento, você não pode se render a uma emoção, você tem que se render à palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz ao seu respeito? Que você é justificado, que Cristo já morreu por você e que ele mortificou o pecado em nós, né? E por isso que nós devemos mortificar o pecado também no nosso corpo, juntamente com Cristo, porque nós somos cidadãos dos céus. Muitos vão falar, porque você tem que se permitir viver experiência, o que não. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. Nós temos que lutar contra o pecado. E quando o pecado, então, ele é consumado e você, depois de ter concebido ele na sua mente, você já ter aceitado ele na sua mente, é questão de tempo para consumar, né? E aí quando você consuma, gera o que Tiago fala aqui, ó, sendo consumado, o pecado sendo consumado gera a morte. Que morte?
A Bíblia fala que quando Adão e Eva eles pecaram no Jardim do Éden, ali eles morreram espiritualmente, eles se afastaram do Senhor. Tanto é, como eu falei no começo do vídeo, o Deus fez o homem alma vivente e tratava o homem como alma vivente. O homem, na sua originalidade, ele tinha pensamentos puros, o seu desejo era por Deus, era adorar ao Senhor, fazer as vontades do Senhor, mas quando o pecado ele entra, ele começa a fazer as suas próprias vontades. Lembra que o Satanás diz para Eva, quando vai tentar Eva no Jardim do Éden, e ela, um certo dia, caminhando, ela se depara com o fruto da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, e a serpente diz para Eva, por que você não come? Falou, não, o Senhor falou que podemos comer livremente de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas por quê? Aí ele já lança uma dúvida, porque o Senhor disse que simplesmente nós não precisamos comer. Certamente, quando comeres, aí a serpente replica, certamente quando comeres desse fruto que é bom, passareis a ser como Deus. E ela vendo que o fruto era bom, ela foi e comeu. E quando ela passou a comer o fruto, abriu-se os olhos. Então, ali eles se tornaram como Deus, conhecendo o bem e o mal. E eles passaram, então, a, a, a se degradar espiritualmente. Eles começaram a praticar as suas próprias vontades. E tanto é que, quando a corrupção se instala de uma forma tão avassaladora, o Senhor tem que, então, intervir na história, chamando o homem de carne, porque agora o homem, ele é voraz por pecado, ele é voraz em fazer as suas próprias vontades. E o homem, ele não foi feito para fazer a sua vontade. O homem não tem estrutura para ser como Deus. Por isso que nós devemos ser subalternos à vontade do Senhor. Nós temos que nos pôr em resignação ao Senhor, porque nós, como criação, não podemos nos dirigir ao Criador e dizer, olha, eu sei governar a minha vida. É por isso que o mundo está nesse caos. E o Senhor está permitindo, né, o homem governar a sua própria vida e fracassar, né, e sofrer, ser destruído no seu corpo, na sua alma. Deus está permitindo esse caos na natureza, Deus está permitindo o caos de tantas enfermidades, pandemias, de tantas coisas absurdas acontecendo na humanidade, para provar para o homem que o homem não tem a capacidade de cuidar de si mesmo. E é um engano de Satanás quando ele tenta nos convencer de que nós podemos viver conforme os nossos princípios, os nossos valores. É uma mentira. Por isso que nós devemos fugir. Então é assim que funciona o pecado. O pecado, cada um tem um calcanhar de Aquiles. E o diabo ele fica te examinando e ele fica procurando qual é a sua vulnerabilidade. E quando ele encontra, ele vai tentar fazer com que você venha conceber esse pecado, ele venha te engodar a ponto de você não suportar mais e praticar e consumar o ato, porque ele sabe que a partir do momento em que você consumar o ato, você vai se separar de Deus, como aconteceu no Jardim do Éden. E essa separação degenerou o homem na sua, na sua, na sua humanidade. Então, qual é o passo que as Escrituras Sagradas nos dá para que nós venhamos, então, não se permitir cair no pecado, né? Se afastar do pecado? O conselho que as Escrituras Sagradas nos dá está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Se você tem uma Bíblia, abra ela e vamos meditar neste livro. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 22. Diz assim: abstende-vos de toda aparência do mal. Queridos, de forma alguma o Senhor diz para que nós venhamos a enfrentar o pecado. Nós não temos estrutura para enfrentar o pecado, né? Nós não podemos tentar ao Senhor.
De modo algum, as Escrituras Sagradas vai nos dar o conselho de que nós devemos enfrentar. O que nós temos que fazer é simplesmente virar as costas para o pecado e fugir. Se você sabe que se você vê um copo e dentro daquele copo tem veneno, você não vai tomar aquele veneno. É por isso que o diabo ele se transfigura em luz, justamente para nos enganar. Mas o pecado, ele é, vamos dizer assim, um veneno travestido de algo bonito. É por isso que muitas das vezes nós caímos em tentações, porque o pecado ele não vem na sua originalidade. A partir do momento que nós tivermos essa compreensão e esse entendimento de que nós não podemos ficar arriscando a nossa vida espiritual e brincando com o pecado, nós passaremos então a virar as costas e correr, né? A gente não tem que ficar ali, eu vou pegar, eu vou colocar um pouquinho na boca para ver o que acontece, não. Você sabe que aquilo ali vai te trazer um dano. O que você faz? Você simplesmente vai impugnar aquilo ali, você vai pegar aquele copo, você vai jogar fora. Se você sabe que você cai com pornografia, o que você tem que fazer? Você tem que evitar de ficar, sabe, mexendo em aplicativos. Hoje em dia tem o algoritmo ele só vai levar você... Olha, eu vou falar uma coisa para você, experiência própria. O celular, ele não está só captando, meu querido, muitas das vezes a sua voz e trazendo para você aquilo que você está falando, porque muitas vezes você está falando de alguma coisa, o celular está captando a sua voz e ele traz um produto, alguma coisa relacionada com o que você falou para você. Mas eu tenho percebido que o celular, a frequência do nosso cérebro, está mandando informação para o celular e o celular também está trazendo. Estava conversando com um amigo meu no Lago Azul, e ele estava com um pastor alemão, e ele estava mostrando ali os truques que ele tinha ensinado para o cachorro dele, um cachorro muito bonito, bem adestrado e tal. E eu estava sem celular. Quando eu cheguei em casa e eu fui ver alguns cortes do YouTube, na hora já apareceu um cachorro da mesma raça, fazendo os mesmos truques que ele estava mostrando para mim. Então, ou seja, a todo momento nós estamos sendo observados. Existe uma frequência e nós precisamos então nos afastar disso. Quando você forma um pensamento na sua cabeça, olha, é incrível, você atrai aquilo que você está pensando. E se você tiver sua cabeça formatada para pornografia, dinheiro, tudo que não presta, trai a esposa, vai começar a aparecer coisas que vão só fomentar isso para você. Então, por isso que nós devemos se afastar das tentações. Aqui no versículo 13 fala do livro de Tiago, no versículo 13, fala que o Senhor não tenta e não pode ser tentado por ninguém. Em 1 Coríntios 10, 9, não, acho que 10, 23, fala que não vem sobre vós tentação a não ser humana, e Deus que não pode ser tentado jamais vos tentará acima daquilo que possais suportar. Antes, com a tentação, vos dará uma porta de saída, uma porta de escape. Nós temos que entender isso, que essa tentação, que esse desejo, ele não é algo insuportável. A palavra do Senhor está dizendo que é algo suportável. O problema é que muitas das vezes, quando o pecado ele é gerado, nós deixamos passar, né, da tentação para a cobiça. Porque tem o estágio da tentação, você tentar, depois você cobiça, e aí você vai alimentando, aí você vai conceber isso na sua mente, aí quando você formatou isso na sua cabeça, acabou. É só uma questão de tempo para você gerar aquilo ali. Por isso que nós devemos o quê? Foi tentado, já se humilha diante do Senhor. Eu, como exemplo vivo, vos deixo aqui um conselho, né? Mas não é um conselho meu, é um conselho das Escrituras Sagradas que eu tenho praticado. Nós precisamos
quando formos tentados, nós não podemos confessar pecado. Até podemos confessar pecado. João, no primeiro livro de João, primeira carta de João, no capítulo, oh meu Deus do céu, 1 João, capítulo, deixa eu ver aqui para mim não falar bobeira. 1 João, João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para perdoar pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós podemos sim, né, confessar os nossos pecados, mas eu não quero confessar pecado. Eu quero confessar tentação. E quando você você confessa a tentação para o Senhor, você está se humilhando diante do Senhor. Você está rasgando o seu coração, está mostrando que você é falho. E nesse momento, o que você tem que fazer? Você não tem que ficar pensando, tentando, sabe, ficar ali junto com aquele pensamento, não, mas eu não posso pecar, não, mas eu não quero isso. Quando você já começa ali, você mesmo tentar enfrentar esse pensamento, que não é seu, que é das trevas, automaticamente você já perdeu a batalha. O que você tem que fazer de pronto é quando você for tentado, você dobrar o seu joelho no chão. Pode ser em qualquer lugar. Se você estiver na sua empresa, sai dali da linha ali, sai do que você está fazendo, vai para o banheiro, sabe? Inclina o seu joelho ali no chão e ora ao Senhor. Se for preciso tomar essa medida drástica, faça isso. Ou quando você começar a ser tentado na sua mente, você não puder tomar essa atitude, que você comece ali então chamar pela presença do Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá entendendo? Porque nós não podemos endurecer o nosso coração na provação. O Espírito fala, não endureçais o vosso coração no dia da tentação. Não podemos endurecer o coração, é por isso que nós pecamos. Porque nós já estamos sendo tentados naquilo que nós queremos. Né? Porque o Paulo mesmo diz, maldito homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Porque nós queremos, nós somos corruptos. E não tem problema nenhum a gente reconhecer a nossa humanidade. É por isso que Cristo teve que vir e morrer por seres tão falíveis, tão miseráveis como nós. Você está vendo só por isso que é importante nós olharmos para as Escrituras Sagradas e olharmos para aquilo que Cristo fez? Porque quando nós passamos a olhar por essa perspectiva, nós falamos, poxa vida, se não fosse Cristo, hein? Se não fosse o Senhor nos dar essa misericórdia, se não fosse Ele morrer naquela cruz para expiar nossos pecados, o que nós merecemos é a morte, é o lago de fogo. Abacuque 1:3, tu és tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Nadab e Abiú, quando foram lá acender incenso de fogo estranho para o Senhor, foram fulminados. Deus é santo. Imagina só como que o Senhor ia se relacionar com o homem novamente se não fosse por Cristo. É por isso que eu e você não podemos brincar com as coisas do Senhor. É por isso que nós não devemos brincar com o pecadinho de estimação. São as pequenas raposinhas que vão destruindo a vinha. Tá entendendo? Então é assim que forma o pecado. Você é tentado, aí você automaticamente você fica ali alimentando aquele pecado, e aquele pecado concebe na sua mente, mas ainda você não pecou. Mas aí quando ele concebeu, ele já está num estágio mais profundo. E aí você vai, por ter a sua cabeça formatada e ter gerado esse pecado na sua mente, automaticamente é questão de segundos ou vai levar algum tempo para nascer esse pecado. E aí o pecado, quando ele é consumado, ele gera separação. É por isso que você fica triste, é por isso que você fica desanimado, é por isso que você fica sem perspectiva de vida, é por isso que muitos estão em depressão, é por isso que muitos abandonaram a fé, é por isso que muitos viraram mendigo, é por isso que muitos, porque se permitiram viver na força do seu braço. E outra coisa, nós não podemos ser aquele tipo de pessoa que tem ídolo no coração, depois vai consultar o Senhor. E você vai viver sempre caindo, sabe? Tem pessoas que têm ídolo no seu coração. Tem altares levantados para outros ídolos. Pornografia, dinheiro, luxúria, sabe? Hedonismo, egocentrismo, egolatria.
E aí vão consultar ao Senhor. Ai, Senhor, tenha misericórdia de mim, mas você tem um ídolo dentro do seu coração. E você não está disposto a abrir mão desse ídolo. Você não está disposto. Na primeira leve tentação que você tem, você vai e se curva. E depois você quer buscar a presença do Senhor. É por isso que você não consegue se levantar. Apóstolo Paulo, em Hebreus, no capítulo 14, no versículo 12, do capítulo 12, versículo 14, fala: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? E tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, que há alguma raiz de amargura brotando, não vos perturbe por ela, contamine a outros. Segue a paz com todos e a santificação. A santificação, quando você está em santidade, você vê Deus. Quando você está buscando santidade, você já ouviu falar de um negócio chamado projeção psicológica? Geralmente a projeção, a psicologia fala que quando você está vivendo uma vida de mentira, você vai achar que todo mundo é mentiroso. Agora, quando você está se santificando, você vai ver beleza na vida, você vai ver beleza nas pessoas, você vai ver a humanidade nas pessoas, você vai começar a entender, sabe, o lado bom da vida. E você vai começar a enxergar Deus. É por isso que nós devemos nos santificar. Porque a mortificação do nosso corpo e a santificação nos leva a mortificar o nosso corpo. E quando nós mortificamos o nosso corpo, o nosso lado espiritual ele vai renascendo e se aflorando. E o nosso órgão, chamado espírito, vai tendo mais liberdade para contatar o Espírito de Deus. E nós conseguimos, então, a se relacionar com o Senhor. É por isso que tem gente que está dentro de um looping. Ela não consegue vencer o pecado, porque ela está tentando enfrentar o pecado. E ainda existe ídolos dentro do coração dessa pessoa. E é por isso que ela não consegue se relacionar com Deus. Meia volta, volta e meia, ela está sempre caindo no mesmo pecado. João vai falar que aquele que é nascido da carne, ele é carne. Mas o que é nascido de Deus, esse que é nascido de Deus, ele não vive pecando. Percebe-se que esse verbo pecar, ele está aqui formulado por João naquilo que nós chamamos de gerúndio, né? A palavra pecado aqui, ela é um verbo que está no gerúndio. Percebe-se que ele fala que não vive pecando, mas também não está falando que não peca, porque peca. Mas ele não vive pecando. Quantos e quantos cristãos estão pecando? Essa pessoa não consegue lutar contra esse pecado. Por quê? Porque ela está militando com as suas próprias forças. E nós não devemos militar com as nossas próprias forças. Nós devemos militar com as forças espirituais. Oração, jejum, se submeter a Deus. Queridos, não tem desculpa. Isso aqui é a palavra de quem tem caminhada com Cristo. Todas as vezes que eu fui tentado, e a maioria das vezes que eu caí nas minhas tentações, eu quis cair. Eu quis cair. Eu quis cair. É óbvio que, né, por trás de tudo isso existe um empenho espiritual, existe. Mas, naquele exato momento, se eu tivesse me humilhado ao Senhor e entendido o pecado, a nocividade, por isso que eu falo, nós temos que ter um relacionamento com Deus, nós temos que se pautar na palavra de Deus, para que a gente possa compreender o quão nocivo é o pecado, né? Nós temos que fazer as coisas com prazer de entendimento. Porque quando nós passamos a fazer com prazer de entendimento, a gente sabe, a gente vai passar a fazer não só de uma forma mecanizada. Eu não peco porque Deus não gosta. Tá, beleza, mas ainda é um pouco subjetivo. Tá certo, mas é subjetivo você pensar dessa forma. Eu não peco porque, não, eu não peco porque eu firo a santidade de Deus. E se eu sou um cristão e eu amo a Deus e eu quero glorificar ao Senhor, eu não peco porque eu sei que fere a santidade do Senhor. E eu nasci com um propósito de glorificar o nome do Senhor. E eu quero voltar ao plano original.
daquilo que o Senhor me instituiu para ser. Existe uma forma diferente de se pensar. Quando você simplesmente não peca por performance, porque você quer, sabe? Vou dar um exemplo aqui, fornicação. Ah, eu não peco porque eu quero guardar forças, porque quando eu me masturbo ou quando eu caio em tentação, eu me sinto fraco, eu me sinto cansado, eu perco energia, aquela coisa toda. Se for por performance, se for simplesmente por causa de você, por causa de um sentimento egoísta, você vai cair, meu irmão. Cedo ou mais tarde você vai cair. Mas agora, quando é para glorificar o nome do Senhor, agora, se é por um motivo nobre, se é por causa do reino de Deus, se é porque você quer se parecer com Deus, se você não quer entristecer o coração do seu Deus, a quem você deve ser subalterno, você pode ter certeza que a probabilidade de você cair novamente vai ser mínima. Mínima. E quando você passar a olhar o pecado por essa perspectiva, por esse prisma, você pode até cair, mas aí vai ser um acidente, porque você está exercitando algo que de fato deve ser a motivação de todo ser cristão. Amém? E nós não devemos lutar contra o pecado, nós devemos fugir. É como dizem em Tessalonicenses aqui, né? Abstende-vos de toda aparência do mal. Meu querido, se você sabe que o seu lado é carnalidade, é luxúria, o primeiro momento que você já viu uma menininha de vestidinho curto, um vestido curto, um shortinho curto, alguma coisa que te atrai, o que você vai fazer? Você vai continuar olhando? E é nesse momento que você deve lembrar, por que eu não devo pecar? Porque eu tenho um Deus no céu, que me ama. E vai chegar um tempo que ele vai ajustar contas começando de dentro de casa. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos deixar a nossa cabeça, porque as pessoas acham que o fato de ser cristão, tá todo mundo salvo. Não é bem assim que funciona, não. Não é assim que funciona, não. Se você ler Mateus, ali no capítulo 5, na perícope do Sermão do Monte, você vai ver o Senhor Jesus Cristo dizendo assim, para os discípulos, ou seja, para nós: se vós não excederdes a justiça dos fariseus, de forma alguma entrareis no reino de Deus. Sabe? É por isso que, se nós cairmos em pecado, nós temos que confessar ao Senhor Jesus Cristo os nossos pecados. Né? 1 João, no capítulo 2, fala assim, irmãos, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, vós pecardes, temos junto ao Pai um advogado, Jesus, o justo. Que nós possamos não confessar pecado, mas tentação. O segredo para que nós venhamos vencer o pecado é se humilhar diante do Senhor, é invocar o nome do Senhor, é dobrar o nosso joelho, é se curvar mentalmente diante do Senhor. Falou: Senhor, eu entrego a minha mente agora nas tuas mãos, me livra. Eu lembro que no começo da minha conversão, queridos, eu lembro que eu era muito tentado na minha mente. E olha como que o diabo ele é sujo para tentar me desanimar. Eu apaixonado pelo Senhor, ainda continuo apaixonado pelo Senhor. E começava a vir palavras de blasfêmia na minha mente. E eu era novo convertido, eu achava que aquilo ali era da minha cabeça. E vinha xingamentos, minha mente começava ali, sabe? E o diabo ele é sujo, ele começa a agir em primeira pessoa para fazer você pensar que esse pensamento é seu, viu? Por isso que nós temos que ter discernimento espiritual. E aí começar a vir xingamento de tudo quanto é tipo, xingando Deus na minha mente. Queridos, e toda vez que aquele pensamento vinha, eu já tentava fazer de tudo para desviar a atenção daqueles pensamentos. E foi uma luta, foi um tempo para poder vencer isso. Porque a gente vai alcançando maturidade, o diabo ele vê que a gente não caiu naquela cilada, ele vai tentar outra. Até chegar no calcanhar de Aquiles. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu lutei. A todo momento eu tentava redirecionar e recriar a minha mente
em coisas boas, produtivas, e ficava ali na minha mente, não, no nome do Senhor Jesus Cristo, e ficava ali, sabe, submetendo a minha mente ao Senhor, falou, Senhor, tenha misericórdia de mim, por favor, Senhor. E o Senhor permite nós, né, sermos aprovados porque Ele quer nos aprovar. Toda tentação não é para fazer com que nós venhamos a cair, é para nos aprovar. É para que uma nuvem de testemunhas venham ver em nós, sabe, que nós, em Cristo Jesus, podemos glorificar o nome dele. E quando nós conseguimos vencer a tentação, o Senhor é glorificado. E quando nós passamos a enxergar a nossa vida espiritual por essa perspectiva, sempre canalizando, né, os desafios que nós passamos para glorificar o nome do Senhor. Inclusive tem eu acabei de anotar que eu quero mais para frente fazer um sermão, ou até mesmo escrever um livro acerca desse tema, né? Ficar viciado pela presença do Senhor, ficar viciado em fazer a vontade do Senhor. Acho que nós temos que aprender a ficar viciado em fazer a vontade do Senhor, não as nossas. Mas por quê? Porque tudo aquilo que nós fazemos para benefício do reino de Deus são glórias que nós emanamos para o Senhor. Tá entendendo? Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Deus. Tudo que você faz, quando você vence uma tentação no seu secreto, por mais que pessoas não estão vendo, mas os céus estão aplaudindo quando você vence. Tá entendendo? E é por isso, e essa tem que ser a nossa motivação. Pouco importa ser reconhecido pelos homens. Nós temos que se importar em ser reconhecido por Deus. Ah, como eu anseio quando chegar o dia do tribunal de Cristo, aquele dia, grande dia que vai ser o tribunal de Cristo, e o Senhor vai começar tratando pela sua casa. E naquele grande dia, quando nós aparecermos diante do Senhor e o Senhor disser para nós, filho meu, fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Como vai ser lindo ser reconhecido pelo Senhor naquele dia. Então o Senhor está te dando a oportunidade e a capacidade agora de vencer esse pecado. Esse pecado não é para te consumir. É simplesmente uma oportunidade. Nós temos que sermos cristãos inteligentes. Os problemas, eles não podem mais ser problemas, mas ser oportunidade de crescimento para nós. O Senhor não permite nenhuma tentação que nós não venhamos a suportar. Ele mesmo disse. Acabei de citar textos aqui para você. Mas agora é preciso não simplesmente sermos ortodoxos, mas temos que ser ortopráticos. Leitura, nós somos uma geração que mais está compreendendo as escrituras sagradas. Temos muitas literaturas, temos o conhecimento acumulado, nós temos o conhecimento acessível para todos, mas nós somos a geração que tem mais conhecimento, mas somos a geração que menos é ortoprático. Não pratica aquilo que ouve, aquilo que aprende. Nós precisamos praticar os ensinos de Deus para que nós venhamos servir ao Senhor da melhor forma possível e glorificar o Senhor. Amém? Que eu e você não venhamos a confessar a tentação. Aliás, a confessar pecado, mas a tentação. Quando a tentação vier, que você possa se humilhar já de pronto diante do Senhor. Falar, Senhor, me ajuda. Eu não quero pecar, eu não quero fazer a vontade da minha carne, eu não quero ser hedonista. Eu quero desmantelar os ídolos que estão no meu coração. Eu não quero ser como aqueles que possuem ídolos no seu coração e depois vai consultar ao Senhor. Porque não é esse tipo de relacionamento que o Senhor quer ter conosco, né? Você gostaria de ter uma esposa que fizesse as vontades dela? Uma esposa que te traísse? E depois ela viesse arrependida, dizendo para você, olha, eu me arrependo, me perdoa, tenha misericórdia de mim. Depois ela volta a praticar as mesmas coisas. Da mesma forma, nós temos que pensar da mesma forma. Eu não estou falando isso para trazer peso, pelo contrário. O Senhor é um Deus de misericórdia. Mas só que nós também precisamos sermos humildes para reconhecer a nossa falibilidade e não brincar com o pecado. Porque o pecado nos torna insensíveis.
da presença do Senhor. O pecado nos afasta do Senhor. E se você quer ter a alegria da salvação na sua vida, você precisa fazer a manutenção da sua vida espiritual, dia após dia. E eu costumo dizer que para vencer o pecado é um dia por vez. Todo dia nós temos que matar um leão. Todo santo dia teremos que matar um leão. Mas, cada dia que nós matarmos um leão, nós receberemos uma grande recompensa naquele dia. Por isso que a nossa perspectiva, por isso que a nossa motivação, ela não pode estar simplesmente nas coisas deste mundo. Nós temos que pensar no reino de Deus, né? Que nós venhamos a olhar por cima das atribulações, das tentações, com os olhos da fé e enxergar a coroa da vida que o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam. Tá bom? Então, fuja do pecado. Não tente lutar, não tente argumentar com o pecado. Fuja! O conselho que eu dou para você, fuja! Conselho que Paulo deu para os Tessalonicenses. Fuja do pecado. Fuja do pecado. Esse pensamento não é seu. Esse pensamento não é seu. Você não pode ser definido por uma experiência. Ah, mas eu pequei. Tudo bem, o Senhor já te justificou. Confesse o seu pecado e tente da próxima vez não emprestar mais os seus ouvidos ao diabo. Não adianta você tentar dialogar com ele. A mulher tentou lá no Éden dialogar com ele, perdeu. Todo mundo, o diabo ele é inteligente, meus queridos. O diabo é inteligente. O diabo é uma criação que foge da nossa compreensão. Não tente dialogar com ele. Jesus não dialogou com ele. Jesus ficou na palavra. Jesus desmantelou as mentiras dele pela palavra. E outra, ele tem a artimanha de distorcer a palavra de Deus para nos enganar, tá bom? É por isso que nós temos que conhecer isso aqui, para que nós não venhamos ser enganados por ventos de doutrina, tá bom? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Fique firme com Cristo, hein?